Olá, sejam bem-vindos para mais uma conversa das vacinas do pensamento. Nós hoje temos connosco o Ana Andrade. A Ana é doutorada em Filosofia, investigadora do MLGA, que significa Mind, Language and Action Group, da FLUP, é professora na Faculdade de Direito do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona, entre outras disciplinas, a disciplina de Argumentação e Retórica. Foi, aliás, através desta via que eu a conheci, porque a Ana escreveu recentemente um livro intitulado Falar em Público, que comprei, li e que aconselho vivamente. Olá Ana, seja bem-vinda, muito obrigado por teres aceitado este convite. Obrigada, eu. Vou começar precisamente por aqui, por este livro, porque eu li o livro e apercebi-me de facto que os autores clássicos foram muito importantes para a construção deste livro. E a primeira pergunta que eu te faço é: achas que estes autores clássicos, por exemplo, Aristóteles, ainda são vacinas do pensamento? Absolutamente, absolutamente. Eu costumo dizer que há uma expressão que é muito usada e que eu lembro-me dos meus professores usarem muito connosco na faculdade, em Filosofia, na nossa formação, que é: nós somos anões aos ombros de gigantes, ou seja, a nossa vida é muito curta, temos muito pouco tempo para pensar, ou seja, nunca poderíamos pensar todas as coisas que nos interessam, mas nós temos os gigantes que pensaram antes de nós, então se nos pusermos aos ombros deles, é muito mais fácil olhar para o mundo. Então, para que começar a pensar outra vez aquilo que Aristóteles já pensou, se eu posso pensar depois de Aristóteles ou a partir de Aristóteles? Aristóteles é aquilo que... Eu tinha um professor de filosofia medieval, Mário Santiago Carvalho, que me dizia muitas vezes que se eu tivesse sido contemporânea de Aristóteles tinha uma paixão assolapada por ele. E é verdade, porque Aristóteles, apesar de, obviamente, passaram 25 séculos, não é? Eu não posso concordar com todas as suas linhas de pensamento, e nomeadamente Aristóteles tem uma visão sobre a mulher que é de espetar facas no peito, Claro. mas no século IV a.C. eu admito, não é? No século XX, no século XXI custa-me um bocadinho mais. Mas apesar disso, Aristóteles foi um pensador absolutamente completo. Ele fundou a biologia, ele falou sobre a retórica, ele falou sobre política, quer dizer, como não partir de alguém que teve esta trabalheira imensa de nos dar como que o fundamento de tudo o que vem a seguir. E nomeadamente na disciplina que eu leciono e naquilo que de facto releva para esse livro em particular, ele foi o primeiro a encarar a retórica como uma ciência, porque até lá ela era só uma prática da sofística, não é? Uma coisa que se ensinava para as pessoas poderem usar um conjunto de técnicas mais ou menos... Explicas isso Sim, muito bem no livro. sim. E depois o Platão, o mestre de Aristóteles, que arruinava a retórica enquanto algo que era do campo da opinionite, não é? Da tal opinião mal fundamentada, e que não tinha... Diríamos hoje, do achismo. Diríamos hoje do achismo. Exato, daquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, é a conversa de café. Claro. Também Não uso é? esta expressão, mais uma coisa que nos... Não é? É pá, a conversa de café, a conversa de elevador, é aquela conversa que não interessa a ninguém. E veio Aristóteles, discípulo de Platão, que nunca rompeu com o seu mestre. Aliás, ele chega a ser o primeiro professor de retórica na Academia de Platão, que tinha horror à retórica. O homem só podia ser absolutamente brilhante. Veio Aristóteles e diz: atenção, não é que o meu mestre esteja enganado, ele não está enganado. Aquilo que ele entende como ciência é um tipo de ciência, só que não há só um tipo de ciência, há vários tipos de ciência. Portanto, ele consegue negar o mestre sem o negar. Portanto, eu acho que o homem tem uma capacidade intelectual. Como é que eu posso falar destes assuntos sem falar do Aristóteles, não é? E acho quase um atrevimento encontrar pessoas que o façam, quer dizer, que pretendem fundar agora saberes que são saberes há séculos e séculos e séculos. Acho que eu deparei-me com essa questão quando comecei a estudar guionismo, porque eu fiz um mestrado em multimédia audiovisual e a dada altura dei comigo a pensar: agora como é que eu vou resolver este problema, que tenho que ter uma tese, e de repente apercebi-me que havia uma ligação muito forte entre a escrita para cinema e a antropologia, porque muitos autores tinham ido buscar ideias ao Campbell, ao próprio, sei lá, uma série de autores das narrativas e que tinham estudado as mitologias e que tinham estudado os contos maravilhosos, etc., e que depois trouxeram aquilo para o cinema. E eu, é mesmo aqui, pronto, vinha da antropologia. Pronto. E de repente, claro,
comecei-me a rir porque uma série de autores iam buscar coisas que pareciam que eram grandes invenções, estava na poética. É isso, é isso. As pessoas não. Eu ainda outro dia fiz uma. Eu volta e meia faço uns vídeos para no meu Instagram para tentar puxar as pessoas para a filosofia, para esta coisa daquilo que eu considero os grandes mestres. E fiz um vídeo que relaciona a alegoria da caverna do Platão justamente com aquela coisa do sair da zona de conforto que toda a gente hoje em dia traz na boca e está na alegoria da caverna, portanto, está na República de Platão, foi ele que inventou, não é? Porquê é que as pessoas não sabem? Porquê que não vamos conhecer quem inventou as coisas primordialmente, em vez de conhecer estas versões? Faz-me lembrar aquelas fotocópias antigas, velhas, que o original já não está lá em medida nenhuma, mas continuamos a roubar propriedade intelectual. Portanto, eu acho que é sempre de ir à fonte, não é? A fonte está sempre mais bem explicada. Subscrevo completamente. Agora, presumo que não seja só Aristóteles, presumo que ao longo da tua vida tenhas tomado outras vacinas importantes que de alguma maneira te vacinaram, entre aspas. Aliás, eu até costumo fazer esta pergunta em primeiro lugar, que é: o que é que pode ser para ti uma vacina de pensamento? Olha, sabes, a filosofia entrou tarde na minha vida, ou seja, por exemplo, Aristóteles é um amor tardio, se considerarmos que eu quando entrei na faculdade eu não fui para filosofia, eu fui para direito. Portanto, eu sou uma desencantada com o direito, que sentiu que o direito não lhe permitia pensar as coisas que queria pensar. Não, o que eu Mas queria voltaste pensar, ao direito, mas voltaste ao mas direito. voltei ao direito, ele está. Se eu acreditasse em karma, isto é karma. O direito não me sai da vida. E hoje em dia acho muito, muito mais piada. Mas a verdade é que eu entrei para direito e senti-me asfixiada. Não era aquilo que eu queria, não era. Portanto, eu só conheço de facto Aristóteles, não de ouvir falar, quando fui para a filosofia, já mais tarde. Portanto, eu ainda estive no direito 5 anos e depois já bem adiantada no direito, é verdade. Porque naquela altura é aquele quê? Mas tu vais mudar de direito? Não, faz o direito. Fizeste o curso todo? Não, 3 anos e meio. 3 anos e meio em 5, quer dizer, ainda foi um bom bocado, Um dia destes ainda acabas o curso. Um dia, sim, um dia. Mas, portanto, já foi um amor tardio. E eu considero que, antes disso, eu já era motivada para o pensamento. O que é que me fazia pensar? A música, o cinema. Eu sempre fui muito ligada ao cinema. Os filmes dão-me mundo. As viagens, o conhecer pessoas diferentes. O contraditório sempre foi uma vacina de pensamento para mim. Esta ideia de conhecer pessoas diferentes, que vêm de mundos diferentes, mesmo que sejam portuguesas, né? Mesmo aqui do bairrinho, sei lá, a literatura. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, porque a minha casa sempre houve muitos livros. Eu lembro-me eu tinha 5 anos e a minha mãe já me tinha feito a coleção toda dos 5, a coleção toda dos 7, a coleção toda da Patrícia, a coleção toda de tudo, para quando eu aprendesse a ler. Então eu aprendi a ler antes, e tudo isso, é verdade, até nos 5, eu lembro perfeitamente de ser miúda e de ler que eles, quando iam lá para o campo, lá para as investigações, eles faziam sandes de tomate. E não imaginas a confusão que aquilo me fazia, sandes de tomate. Eu estava habituada a comer sandes de manteiga, sandes de fiambre, sandes de tomate. Espera lá, há um país aqui perto onde as pessoas gostam de sandes de tomate. Que gente é esta? Deixa-me experimentar sandes de tomate, que é uma coisa que em minha casa não se comia. Ou seja, eu acho que tudo pode ser uma vacina de pensamento. E eu acho que é daqui que nasce o meu amor pela filosofia e não o contrário. Ou seja, não é porque me apaixonei pela filosofia que me apaixonei pelo pensamento, é porque sou uma apaixonada por estas coisas de pensar tudo um bocadinho mais a fundo que eu depois me apaixono pela filosofia. Portanto, eu acho que tudo pode ser uma vacina de pensamento. E disso tudo, vamos começar a tentar encontrar aqui alguns que tenham sido mais vacinantes, entre aspas, do que outros. Desde que há livros, falaste de filmes, falaste de viagens, estás perfeitamente à vontade. Olha, na literatura, eu digo isto muitas vezes, há frases, no meu livro eu falo de 2 frases que começam 2 livros, que ainda hoje, que eu li há anos, há décadas, um deles, e que ainda hoje me deixam a pensar. Um é do Manuel da Fonseca. Ele começa um dos seus contos por: naquele tempo o largo era o centro do mundo. Eu estou a dizer isto e estou-me a arrepiar. Quer dizer, eu lembro de escrever isso, eu lembro de ter lido isso.
pá, isto marcou, eu li Manela Fonseca quando fui para a faculdade, para direito, eu estudei em Coimbra, portanto eu lembro-me de ter, ele morreu pouco depois, e eu lembro-me de ler aquela frase, fechar o livro e ficar a pensar, gaita, o que é isto de um largo ser o centro do mundo? E lembro-me o meu pai nasceu no Alentejo, a minha família, a mãe do meu pai era alentejana, a avó Mariana era da Viz, e eu lembro-me de tentar imaginar aquele mundo de onde provavelmente a minha avó veio também, onde um largo era o centro do mundo, percebe? E eu lembro-me de passar a minha infância nisto, a pensar outros mundos, porque eu sou menina de cidade, não é? A pensar estes mundos, ou seja, eu acho que cresci com mundos que até não conhecia, mas que me acompanharam sempre e que me fizeram tornar aquilo que eu costumo dizer, mais uma vez, indo buscar o Aristóteles, alguém de cabeça nas nuvens, mas com os pés bem enfiados na terra. Outra das frases que eu falo é das intermitências da morte do Saramago. Eu acho o Saramago, epá, ele é capaz, as pessoas falam muito das distopias tradicionais, sei lá, 1984, ou O Mundo Novo, e depois esquecem-se. Eu acho o Saramago incrível em termos de distopias neste sentido. Agora só estou a arrepiar, agora, porque eu também adoro Saramago e agora de repente... Não é? Pá, tu já... O que é que... Quer dizer, alguém que chega à conclusão, deixa-me cá imaginar um mundo em que toda a gente vai seguindo e não sabemos porquê. É o what if, eu dou esse exemplo, é o what if. O what if. Imagina se de repente as pessoas deixassem de morrer, imagina deixassem de votar. Isso. E é a tal história das intermitências da morte que eu também falo. No dia seguinte ninguém morreu. Pá, estou-me a arrepiar. Maravilhoso. Isso no dia seguinte... E eu sei que houve... Eu estou a dizer isto e as pessoas pensam, eu li as intermitências da morte e não me causou nada disto. Claro, porque as vacinas não são universais, ou seja, aquilo que é uma vacina de pensamento para mim pode não ser uma vacina de pensamento para o vizinho. E é por isso que eu tenho sempre tanta dificuldade quando dizem, recomenda aí, tens tantos livros, recomenda aí livros para eu ler. E eu tenho muita dificuldade. Uma coisa é eu dizer, estes são os livros da minha vida, estes são os filmes da minha vida, mas eu não sei o que é que vai funcionar contigo, se calhar isto não te toca, não é? Ou seja, as vacinas de pensamento que eu tive, se calhar tocaram porque apareceram na altura certa, quando eu estava preparada para as receber, não é? Outra das coisas que eu me lembro que me vacinou foi o tipo de música que se ouvia em minha casa quando eu era miúda. Eu nasci em 73, portanto, eu andei aqui na escola, eu estou a dizer aqui porque a escola fica para aquele lado, no Padrão da Légua, 13, 14 anos, aquela adolescente, e eu lembro-me que toda a gente ouvia a música pop americana ou britânica da altura, e eu vinha de uma casa onde se ouvia Sérgio Godinho, e Zeca Afonso, e o Zé Mário Branco, e eu sabia as letras todas, e depois um bocadinho mais contemporâneo na altura, Trovante, portanto isso era a minha modernice, Trovante, e eu lembro dos meus colegas olharem para mim, tu és esquisita, tu és uma pessoa estranha, quer dizer, como é que tu, ainda por cima sabes isso de cor, quer dizer, como nós cantamos o Zoam, tu cantas percebes? Cantas Zeca Afonso. Cantas o Zeca Afonso ou o Zé Mário Branco, quer dizer, eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar e as pessoas olhavam para mim. Eles comem tudo. E aquilo, epá, eu costumo dizer isto muitas vezes, eu se calhar fui alvo de bullying e nem percebi, porque as pessoas diziam-me isto e eu pensava, olha que burros, não sabem o que é bom. Dizia e pensava eu, enquanto vocês estão a cantar aí o Like a Virgin, eu estou a cantar outra coisa, que eu também conheci o Like a Virgin, não era, Claro. nunca fui, né? Sempre gostei, eu lembro-me, lá está, eu ouvi estas coisas todas, também ouvi os Beatles e os Stones, e o meu pai era um melómano e gostava muito, muito, mesmo muito, ainda tenho os vinis que eram dele, os singles, e estas coisas também me formaram, percebes? Porque eu nasci numa altura... Tem letras poderosíssimas, desculpa lá, até porque tem letras muito poderosas. Muito poderosa, poesia pura, poesia. O Fausto, por exemplo, eu ainda hoje saio por este rio acima, trás para a frente e da frente para trás, porque aquilo é a história de Portugal. Não é? Eu não te queria interromper, mas quer dizer, porque estás a falar tantas coisas que me tocam também, que eu também me estou a lembrar. Força. O prazer que eu tive quando descobri o Dunas do Rio Reininho, roemos maçãs, quando eu percebi o que era roer maçãs, percebes? Não é?
Pronto, e que não era comer, que naquela altura não se comia a maçã, só se roía, não é? Pá, eu achei aquilo tão lindo, tão É bem. maravilhoso e faz parte de nós, não é? Nós, porquê que é uma vacina de pensamento? Porque a gente pensa, alto, que este tipo está a falar para mim, não é? Eu percebo o que ele está a dizer e eu acho isto tão... A arte, para mim, é uma vacina incrível, todos os dias, todos os dias. Eu sou muito mais de filmes do que de séries, confesso. Sim, sim. As séries ou são mini, ou então, epá, eu não tenho paciência, aquilo nunca mais... Pronto. Mas o cinema também, no sentido em que dá-me estalos, dá-me socos no estômago, faz-me... Ainda outro dia vi um filme que se chama Pieces of a Woman, acho eu, da Netflix. Eu finalmente subscrevi a Netflix, isto é que tem coisa de um mês. Eu era cinema de cinema, sabes? Cinema, não, Sim, é perfeitamente. cinema, é cinema. Não, isto não vou alinhar nestas coisas, mas depois, olha, pandemia, e acabei por me render. E vi o Pieces of a Woman, que retrata uma... Estou a falar, isto foi assim dos últimos que eu vi. Uma mulher, e as primeiras cenas do filme são potentíssimas, uma mulher em trabalho de parto, um parto que corre mal. E eu não sou mãe, nunca quis ser mãe, foi uma coisa que eu nunca quis, e as pessoas perguntam, mas tu não gostas de crianças? Opá, não tem a ver com isso, não é? Eu gosto de pessoas, gosto de pessoas, mas nunca quis ser mãe. Mas aquele filme teve a capacidade de me pôr ali no lugar daquela mulher. E quando a arte é capaz de dar este estaladão, quer dizer, não precisamos de ir buscar o Nietzsche, ou não, é um filme que tu estás a ver que tu permites que te vacine, porque também tem muito a ver com isto. Agora estou curioso. E que filmes é que te deram esses estaladões? Agora fiquei... Olha, muitos. Há um filme do Paul Thomas Anderson que eu lembro-me que ele estreou, ainda vivi em Coimbra, portanto, ou já tinha acabado o curso há pouco tempo, que se chama Magnolia, que é dos primeiros filmes que surge com aquela ideia de várias histórias que parece que não estão interligadas. São multiplot. Exato, pronto. O especialista disseste tu, não é? E depois nós percebemos que as histórias estão todas entrecruzadas. Eu tive de o ir ver 2 vezes em 2 dias seguidos, porque eu saí de lá com... Espera, eu se calhar não percebi isto, eu não tenho alcance para perceber isto tudo à primeira. Deixa-me ver outra vez. Foi o filme que me deu um estaladão, percebes? Filmes que têm que me inquietar, têm que me pôr desconfortável. Às vezes as pessoas pedem, dá-me sugestões de filmes para relaxar. Opa, eu para relaxar vou dar uma volta à beira-mar. Eu não quero que a arte me relaxe, eu quero que a arte me inquiete, que me dê estalos, não é? Eu para relaxar vou passear a minha cadela. Não, eu gosto disto, de inquietação. Lá está, o Zé Mário Branco outra vez. Inquietação. Portanto, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos dispostos a que nos vacine, não é? Ou seja, Tem de muito a certa ver com essa maneira, disposição. esses filmes, essas músicas, inicialmente até funcionam como vírus. Funcionam como vírus, que depois criam Depois criam anticorpos para outra coisa, mas que funcionam como vírus. Tal e qual, tal e E qual. daí também se aproxima da ideia de vacina. Exatamente, Pois, exatamente. percebo muito bem. É muito interessante isto, porque lá está. Eu quando estava a pensar, aliás, eu não pensei muito, eu não preparei esta vacina de pensamento, porque eu achei, epá, vais falar naquilo que na altura, naquele dia, naquele momento te fizer sentido falar. E cada vez mais me convenço que as vacinas de pensamento são de facto a única forma de nós deixarmos que a espécie humana sobreviva em democracia e em respeito uns pelos outros. Cada vez mais. Nós estamos a falar num dia muito especial, depois das eleições presidenciais. Aliás, permite-me que eu conte aqui uma história. Isto era para ter sido gravado ontem. Não foi porque eu não estava em condições, estava naquele momento de luto. Ou seja, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Tínhamos combinado para ontem, ainda antes de eu me lembrar que iam ser as eleições, mas eu também não sabia como é que me ia sentir. Eu sinto-me sempre assim, depois das eleições. Seja porque a abstenção é demasiado alta, normalmente é porque a abstenção é demasiado alta. Desta vez foi demasiado alta e pronto, eu senti-me muito desconfortável com... E então precisei de... Eu também acredito muito nisto, acredito que uma das vacinas mais importantes no pensamento é que quando tu te estás a sentir mal com alguma coisa, deixares de sentir mal. Ou seja,
Nós vivemos numa era em que as pessoas, sinta-se bem, deixa o que lhe faz mal, deixa o que não sei o quê, viva num... Não, eu não acredito nada nisto, eu acredito, estou frustrada, deixa-me viver a frustração aqui, viva a frustração, afunda-te aí, e depois amanhã levantas-te e vais à luta como todos É um os dias, bocado, não é? tem que fazer o luto, muitas vezes temos que fazer o luto. Tal e qual, tal e qual. E eu Eu, precisei desse dia eu, ontem. quando os meus melhores amigos morreram com cancro de pulmão, e nesse ano foram 3 amigos meus que morreram com cancro de pulmão, foi assim um ano trágico. Mas este em particular que eu estou a falar, que era o Miguel Marvão, era um grande amigo meu, morreu com cancro de pulmão e eu estava a chorar na igreja. E uma pessoa disse: tenha calma, pá, mas tenha calma o quê? Quer dizer, deixe-me chorar, pá. Eu fiquei irritadinho, deixe-me chorar, quer dizer, pô, É isso, a pessoa é isso. tem que fazer o luto. Tenha calma, vai ficar tudo bem. Não, porque o mundo existe sem o meu melhor amigo. Claro que não vai ficar bem. E não tem, quer dizer, não tem mal, mas pronto, deixe-me sentir a falta dele, deixe-me chorar, deixe-me Tem que sofrer, não é? fazer o luto, é evidente. Bem, agora, fiquei agora emocionado com isto, não interessa. Voltando à nossa conversa, quer dizer, tu já foste dizendo que não, e faz todo sentido, e eu percebo isso perfeitamente, estas são as minhas vacinas, se calhar não são as vacinas dos outros. Sim. Mas também concordas que há aqui um lado pedagógico nisto. Sim. Nós somos professores e, portanto, também temos que dar alguma orientação. E, portanto, eu vou-te fazer a maldade, pronto, que me digas, que tentes de alguma maneira dizer 2 ou 3 livros ou filmes, ou que tu, quer dizer, já falaste de alguns, mas que tu achas que realmente, quer dizer, se calhar vais-me falar da retórica, se calhar vais falar, não sei. Não vou, Não. não vou para sair dessa mesmice, não é? Até porque... Ou até coisas mais recentes, por exemplo, o Perelman eu vi que foi muito importante para ti. Não sei se tu vais falar sobre isso, mas não vou falar de coisas relacionadas com trabalho, vou falar de coisas mais pessoais. Eu só estava a tentar lembrar-me do nome da autora. Há um livro que eu li muito recentemente que se chama A Gorda. Eu adorava saber dizer-te o nome, eu sou péssima para estas coisas. A gente descobre. Mas depois podes mandar isso, não te preocupes, que eu coloco isso depois na bibliografia. Pronto. Isabela Figueiredo, é o nome dela. Vi aqui, benditos smartphones. Isabela Figueiredo. É um livro escrito da perspectiva de uma mulher que é considerada gorda e que toda a vida foi alvo de bullying, de maus tratos, até pelos pais, por causa disso. Mas está contado de uma forma nada miserabilista, não é? É uma mulher normal, uma professora, que tem aquela circunstância. E foi um livro que já o ofereci nem sei quantas vezes, porque eu depois tenho esta coisa, eu quando gosto muito de um livro, gosto de partilhar, não é? E este livro, de uma autora eu nunca tinha ouvido falar, é daquelas coisas, uma pessoa vai à FNAC fazer window shopping, não é? Aquela coisa de, deixa cá ver este, e depois vem com uma catrafada de livros para casa, e foi o caso, e é um livro que me, lá está, inquietou, desassossegou-me aquilo, é um livro... Mais um livro que eu vou ter que comprar, eu sou desgraçado. Vais gostar, pois eu sei. Eu passo a vida a comprar livros. Horrível, Não não é? comprava, mas eu, quer dizer, porque as pessoas falam, eu fico, agora quero ler este. E este tu vais estar, uma coisa muito contemporânea, ela vive na margem sul, em Lisboa, portanto, todo um ambiente, está muito bem escrito, porque uma das coisas que eu acho difícil, cada vez mais, é tu encontrares um escritor novo, com uma voz própria, não é? Depois há sempre aquelas inspirações, que é o nome que as pessoas agora usam para se colarem ao estilo deste ou daquele, e é por isso que é verdade isto, e que dá-me um bocado de seca, quer dizer, vou ler o original, e esta mulher consegue uma coisa absolutamente nova. Um outro livro que quando eu li, mais do que o 1984, mais do que o Admirável Mundo Novo, O Deus das Moscas, do William Golding, né? Conta a história de um grupo de crianças que naufraga, crianças pré-adolescentes, que naufraga numa ilha, meados do século passado, e é importante esta coisa, são crianças, e o que elas fazem para sobreviver. E tu vês ali a essência humana como eu acredito que ela é, porque eu estou absolutamente convencida, as pessoas chamam-me pessimista, eu costumo chamar realista. Eu acho mesmo que nós não somos naturalmente bons, nós naturalmente somos animais. Não és rossiana, não advogas o pensamento do Rousseau. Não, de nada, mas de todo, assim, muito mais oficiana. Muito mais, né? O homem é o lobo do homem e tal. E eu ali vejo isso mesmo, porque é de uma crueza, de uma crueldade, de uma aflição. Tu estás a ver
miúdos, pá, miúdos, eu li aquilo, era adolescente um bocadinho mais velha do que eles, lá está, o livro morava cá para casa, é um bocadinho mais velha do que eles, e tu sabes o que é tu pensares para lá, e se eu estivesse nesta circunstância não faria exatamente a mesma coisa, se calhar mataria o gordo porque tem mais que comer, e tu estás a ler aquilo e a pensar do teu ponto de vista privilegiado, sentadinho no teu sofá, ai, que horror, eu nunca fui, e depois pensa, espera, eles estão a morrer de fome, morrem todos ou morre o gordo? E morre o gordo, percebes isto? E tu sentes-te um deles horrorizado contigo mesmo, porque eu a dada altura estava horrorizada comigo mesmo, a pensar, pronto, está bem, então o gordo, porque o gordo de facto tem mais para comer. Isto é uma vacina de pensamento no sentido em que me reduz à minha animalidade. Certo. E eu a dada altura estava lá com os miúdos e ia pensar, oh, que caramba. Como é que eu faria, precisamente? Como é que eu faria? Na verdade, não é daquele ponto de vista moralista do sofá confortável. Como é que eu faria? E aí, é este tipo de coisas que me abala. O ensaio sobre a cegueira, não posso deixar de falar do ensaio sobre a cegueira, eu sei que está batidíssimo, mas foi um livro que me... É engraçado porque eu acho que das pessoas todas que falaram até agora, olha, hoje vai para o ar, passa a publicidade, hoje vai para o ar a conversa do Álvaro Domingos, que falou de todos os nomes. Ok, pronto. Também marcou. Mas o ensaio sobre a cegueira, acho que ainda ninguém o referiu. Não? Acho que não. É que, depois a trilogia, né, o ensaio sobre a cegueira, a caverna é um ensaio sobre a lucidez que encerra aquilo. Desculpa o barulho que a bicharada anda aqui a passar. A trilogia é toda muito importante, mas o ensaio sobre a cegueira foi o primeiro. E aquilo... eu ainda sei passagens de cor, e eu sou daquelas pessoas que lê os livros uma vez, e que só volta a eles por motivos de trabalho, né? Eu gosto de ler bem, deixar que aquilo fique em mim, e aquele livro marcou-me de uma forma, e olha, quando esta história da pandemia começou, e nós ficámos em confinamento, e havia aquela história do vai ficar tudo bem, e vamos aprender coisas novas, e eu era, entre os meus conhecidos, e mesmo no Instagram, daquela que dizia tudo bem, mas qual tudo bem, isto não tem nada de bom, não vamos aprender coisa nenhuma, mal nos sintamos a salvo, vamos voltar a ser piores do que eram, mas mesmo assim conseguimos superar tudo aquilo que eu esperava, quer dizer, nós ainda conseguimos ser piores. Porquê é que estou a falar nisto? Porque me lembrei logo do ensaio sobre a cegueira. O que é que acontece quando começam uns a cegar e os outros ainda veem? Portanto, vamos hostilizar os que estão cegos porque devem ter um problema qualquer, e nós somos mais do que eles. Só que depois nós que hostilizamos também começamos a... Isso aconteceu em Ovar, logo no início. Lembras-te disso? E é por isso que eu acho que a literatura, e as pessoas dizem, ui meu Deus, eles... O Saramago já tinha muitos anos e tinha esse lado, ele percebeu muito bem a espécie humana, não é? E tinha esse lado muito sarcástico. Sim. E ele era um homem triste, como ele próprio dizia, não é? Eu sou um homem amargo e triste. E tu vês, por exemplo, agora voltando às intermitências da morte, que imediatamente começa a haver negócio, não é? Para levar as pessoas para fora da fronteira. Completamente. É isso que eu acho. Eu acho que ele era amargo e triste, como ele próprio dizia, porque ele conhecia a natureza humana, não é? E quando eu digo a natureza humana, estou-me a incluir na natureza humana. Às vezes as pessoas pensam... Eu li esse livro e comentei-o, nunca mais me esqueço disso, comentei-o, parava no Café Luso. Ok. Pronto, naquela altura. Era ator de teatro nessa altura. Eu lembro perfeitamente de ter comentado, olha, estou a ler o ensaio sobre a cegueira, e comecei a contar a história, e estava lá um ator, que foi ele que me pôs a ler Saramago, que é o António Capelo. Foi o António Capelo que me pôs a ler Saramago. Imenso, o António Capelo, é imenso. E eu lembro perfeitamente de ele ter dito, e aposto que o tipo que levou o tipo a casa ficou-lhe com o carro. E eu, bingo, disse, como é que sabes? Porque eu conhecia muito bem o Saramago. E pronto, e é isso que o Saramago é malandro, é tramado. Você chegou, peraí, posso ajudá-lo? Levo-o a casa e fiquei-lhe com o carro. Tal e qual. Faço spoiler, não é? E a maior parte das pessoas dirá, este tipo é um pessimista, não, ele conhece a realidade. E é isso, são essas estaladas de realidade que eu gosto, que a arte, a filosofia, o que quer que seja, me dê. Tipo, põe os pés no chão. Acorda para a vida. Porque não é, as pessoas dizem, mas às vezes dizem, mas tu gostas de ser assim para quê? Que é para dizeres que depois tens razão? Não é isso. Quer dizer, se eu posso estar em contacto com a realidade e prevê-la como ela é, para que é que eu vou pôr unicórnios e balões não é? Eu prefiro que
a crueza. Eu gosto de saber as coisas e depois deixem-me pensar a partir delas. Eu não gosto, e é outra coisa que eu gosto na literatura, eu gosto de finais abertos. A maior parte das pessoas que eu conheço que não gosta de Saramago, não gosta de Saramago porque ele não fecha, não te dá uma moral, não te dá uma... Epá, eu adoro isso, adoro, como gosto em filmes, aqueles filmes que acabam, epá, o que é que pode acontecer aqui a seguir, não é? E não é para a sequela, não é para nada disso, o filme acaba aberto, e eu gosto disso, a maior parte das pessoas fica Agora, frustrada porque quer um fim. estavas-me a Não falar, é? eu lembrei-me logo de um autor que eu gostei muito, vi os filmes todos, quer dizer, vi os filmes todos dele, exceto o último, que é o Abdulatif Kechiche, que Não é um conheço. ator franco-tunisino, vais Ok. gostar, porque eu tenho, o filme mais famoso dele é A Vida da Adele, Já vi, a vida dela vi, ok, então esse eu vi. mas para além desse ele também Maravilhoso. tem outro filme que eu gostei muito, que é O Segredo de um Cuscuz, e tem um Ok. chamado A Esquiva, que é dos primeiros dele, é maravilhoso, eu gostei imenso, vale a pena ver, porque eu lembrei-me por causa dos finais em aberto, porque O Segredo de um Cuscuz fica em aberto, A Vida da Adele também fica bastante em aberto, Fica, fica, ou não fica. fecha as coisas, e E eu deixa. adoro isso. E portanto nós depois transportamos o filme para a vida, porque ficamos a pensar no filme e agora como é que a gente, não é? É verdade, saímos da sala a pensar naquilo, Sim. adiante. Olha, Ana, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, ou se, não, posso Quer estar dizer, eu falei errado, pelos cotovelos, eu não falei pelos falaste nada. cotovelos. A única coisa aqui é que, pronto, eu tento de alguma maneira moderar, no sentido de gerir a coisa, porque não seja muito extensa, porque senão não é, a Claro, rotina não é tomada. É só esse problema. tal e qual, Por mim, tal e qual. passava o resto da tarde a conversar contigo, seguramente, Obrigada. gostei imenso, ainda por cima houve aqui imensas afinidades. Já agora mais um pormenor, porque eu achei muita piada, tu voltaste ao direito, começaste pelo direito e voltaste ao direito. Eu comecei pela arquitetura, pela arte e voltei à arte. Pronto. Ou seja, no 10º ano eu fui para o curso de História da Arte, depois segui um caminho completamente de Ciências Sociais aqui, e agora dou aulas em Belas Artes também. Tem piada que também fiz um ciclo. É, parece que há ali qualquer coisa que É, nos puxa para o caminho de que nós fugimos, não é, é? É estranho. e ia buscar o Nietzsche, que é sermos aquilo que, tornarmos aquilo que somos, que é um Tal e bocado qual. verdade. Olha, Tal gostei e qual. muito mais uma vez, muito obrigado por esta partida, Obrigada, eu. fica bem, até breve. Até breve, obrigada. Obrigado.